1 Samuel, capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Hoje nós iremos ministrar a palavra sobre o Deus que confronta a corrupção. Eu mesmo, quando li esse texto, eu fiquei meio assustado. A denúncia de Deus é muito séria. Eu não sei se você se assusta lendo alguns textos, principalmente os versos que os irmãos leu.
Porque até o verso que eu li, que traz consigo a ideia, os filhos de Eli eram os filhos de Belial, já é duro. Porque imagine, Deus chegar para você que é pai e diz assim, seus filhos são filhos da maldade. Porque Belial é maldade. É duro um negócio desse. Agora, a sentença do profeta, que começa no verso 27, é muito forte. A sentença dele é muito dura. A denúncia que o profeta faz ao próprio sacerdote Eli é uma denúncia pesadíssima. Agora, pior ainda, se você continuar lendo, primeiro ele expõe a maldade dos filhos de Eli, os pecados, mas se você continuar lendo o texto, ele diz assim, a sua família vai ser toda extinta. O sacerdócio que foi dado a você vai ser tirado. E ninguém da sua casa vai ficar velho. E seus filhos vão morrer no mesmo dia. É duro. Imagine. Ouvir tamanha profecia do profeta. É uma profecia do caos. Mas é de Deus. É vinda da parte de Deus. Porque Deus reina em meio ao caos. Então, esse texto inteiro, ele vai girar em torno do verso 12, é claro, do verso 12 ao verso 36, ele vai girar em torno da história dos filhos de Eli e Eli. E o texto é quebrado de vez em quando, para falar sobre Samuel, que crescia em graça diante dos homens e de Deus. O texto é quebrado 2 vezes para falar isso, da graça de Deus na vida de Samuel, como o Deus que, em meio ao caos, está trazendo uma esperança a partir de alguém que crescia em graça de Deus e em graça diante dos homens. Um homem chamado Samuel, alguém que era uma figura de Cristo. Alguém que trazia consigo essa ideia de um sacerdócio perfeito, porém ele não era, mas ele apontava para um sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus. Então essa história é da rejeição divina, do disfarce perigoso da religiosidade e da honra verdadeira a quem deve ser atribuído. Esse texto é um texto que denuncia a hipocrisia religiosa, que denuncia o culto sem coração, o culto frio. Esse é um texto que denuncia a corrupção da igreja, infelizmente. E muitas vezes, nós como igreja de Cristo, nós nos acostumamos com o sagrado. De tal forma que o sagrado para nós não é mais um objeto de temor e de adoração. Há um perigo muito grande na vida de líderes, presbíteros, diáconos, pastores e inclusive membros, se acostumar com o sagrado. Talvez é um dos grandes perigos da vida pastoral. Ler a Bíblia só para pregar. Isso é um profissionalismo religioso. Ler a Bíblia só para dar estudos. Complicado isso. Perde a ideia de devoção, de adoração, de amor. Começa a ser uma religião sem temor,
sem amor, sem vigor, sem vida. Ou até mesmo um músico que vem louvar a Deus e acha que o culto somente a participação dele. É triste. Sabe por quê? Porque você se acostumou com o que você faz para o Senhor, e o que você faz para o Senhor deixou de ser do Senhor. Passou a ser seu. É triste isso. É triste um diácono que ele aprende a servir, e diácono talvez é um dos cargos que mais servem na igreja, ou deveria ser, né? Até pelo caso do nome. E o diácono, então, ele perde a sensibilidade de cultuar. É triste, por exemplo, quem é diácono e está servindo na hora do culto, e naquele momento, naquele dia, ele não está cultuando. Mas ele se rende a só vir a um culto no dia que ele vai trabalhar. Quando ele cultua? A resposta é nunca. Nunca. É triste isso. Então esse texto é uma denúncia da religião sem temor. Esse texto é um alerta aos cuidados dos quais nós devemos ter. Esse texto traz consigo um olhar do divino em relação ao culto. E como é que eu presto culto? Como é que eu ofereço a Deus o meu louvor, a minha adoração? Como é que eu estou aqui nessa manhã? Eu estou aqui porque eu acostumei a vir ao culto? Eu estou aqui até mesmo só porque eu quero ser abençoado? Eu estou aqui com qual motivação no meu coração? Para que eu saí da minha casa e vim ao culto? Qual é o motivo? Se você veio porque tinha de fazer a liturgia, ou de pregar, ou até de cantar, ou de trabalhar na junta diaconal, ou porque é um professor de escola bíblica dominical e tem de dar aula às crianças, quero te dizer o seguinte: a sua motivação do culto está errada. E você não devia estar aqui. A não ser que você seja criança. E a criança, algumas vezes, os pais têm de forçar. E derrubar da cama, como pareceu o Ravi aqui. Ravi estava bravo hoje. Parece que a mãe derrubou ele da cama. Chegou, pum, jogou no chuveiro. O bicho ali estava com raiva, viu, dona Cida? E o Henrique percebeu, deu um abracinho no primo. Oh, coisinha bonita. Mas aí tem de trazer assim mesmo. Fora isso, o culto tem de se expressar de forma certa. Então, o texto começa do verso 12 dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Na verdade, essa denúncia não é só aos filhos de Eli, é ao próprio Eli. A denúncia é que os seus filhos são filhos de Belial e Eli é Belial. Porque Eli é um pai errado aos olhos de Deus, é um pai que não faz o que deveria fazer. E aí o texto começa a citar os abusos, do verso 12 em diante, vai citar os abusos dos filhos de Eli. Eles desrespeitavam o sacrifício, ele tomava parte da oferta que não cabia a eles, porque parte era deles e era a ordenança do Senhor, mas outras partes não cabiam a ele. Eles usavam a posição sacerdotal para o ganho próprio. Eles viviam e expressavam a maldade imensa. E você vai ver isso do verso 12 ao 17, a citação da maldade. Porque eles eram filhos de Belial, por causa do que eles faziam.
Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção à maldade dos filhos de Eli. Eles eram maus, eles desprezavam, havia um desprezo pelo sacrifício. Eles desprezavam o sacrifício do Senhor. Eles não faziam de forma certa, eles roubavam, eles eram ladrões. E eles usavam desse poder, dessa autoridade, para fazer maldade. É triste isso. Eu não sei quantos daqui já assistiram o filme Conclave, além de mim. Tem alguns assistiram. Você fica triste ali em ver a maldade da igreja. É claro que retrata sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, mas tem vezes que a maldade está expressada na igreja pela sua política, a sua ditadura, a família dominando. E isso, infelizmente, que é o pecado de simonia, está escancarado na vida das igrejas. Então, esse texto é um texto que nos denuncia de forma dura, porque havia, por parte dos filhos de Eli, uma profanação do sagrado. Eles não se importavam de maneira nenhuma com o sagrado. Para eles, não existia nem mais o sagrado. Tem gente que estuda e não teme o sagrado. Não respeita o sagrado. Tolos que leem o texto que diz tudo é lícito para os lícitos, e o texto bíblico fala isso, e eles profanam o sagrado. O serviço desses homens eram serviços corrompidos, distante de Deus, contraditório aos princípios de Deus. Deus não se agradava deles. Porém, por sua via, Eli era o sacerdote-chefe, era o sumo sacerdote em Siló. Siló era um local de adoração, onde Deus escolheu para que o povo adorasse, bendizesse, exaltasse o Deus Todo-Poderoso, e ele era alguém que estava ali. Regiões inteiras iam para Siló, com a intenção de adorar a Deus, e ele era o responsável disso tudo. Mas em segundo lugar, dos versos 22 a 25, você vê o silêncio conveniente de Eli. É claro que quando você lê o texto, você vê no verso 22 e 23 especialmente, você vê Eli falando com os filhos, e ele diz aos filhos: eu ouço todo esse povo, a vossa maldade desse povo, que fala sobre você. O verso 24 vai dizer: não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu ouço. Isso não é bom. Mas que repreensão é essa? Não é uma repreensão. Então o silêncio de Eli é muito conveniente em relação à sua família. Infelizmente, ele também é um homem mau. Ele também é alguém que não se importa em fazer uma reclamação franca. É alguém que não está aí para as coisas de Deus, e ele deveria zelar dos princípios de Deus e do templo do Senhor. Então, a repreensão verbalmente de Eli é uma repreensão muito fajuta, muito ruim. Ele não toma nenhuma medida concreta, nenhuma medida concreta para punir os filhos. Nenhuma. Nada. Nem assim, vou afastar vocês temporariamente. Não tem nada disso.
Eu tenho muita dificuldade com igreja que não exerce disciplina. E não é só porque a reforma protestante traz luz que a igreja séria ou a igreja verdadeira, ela exerce disciplina. Não é só por isso, não. Acima de tudo, é pelo que a palavra de Deus diz. E ele não exerceu disciplina. É claro que o texto diz que os filhos entreguem a si mesmo é a vergonha do seu pai e da sua mãe. Isso é viver como vivia Juízes. Cada um fazia o que se achava melhor. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter um cuidado imenso com isso. Uma outra coisa que ele deveria fazer era afastá-los do sacerdócio. E ele não faz isso. Ele não afasta os seus filhos do sacerdócio. Os seus filhos continuam fazendo o sacerdócio normalmente. Sabe, irmãos, eu fico imaginando como isso é possível. É claro que Deus tem o seu tempo. Assim como eu iniciei hoje contando um testemunho, dizendo que tem o tempo de Deus para alguém se converter. Tem o tempo do juízo de Deus para chegar. E o tempo do juízo de Deus pode chegar hoje. Sobre a sua vida, sobre a sua história. Deus sabe como é o seu culto. Deus sabe como se apresenta. Deus sabe o que você faz, talvez faz para se exibir. Então, o juízo de Deus é anunciado. E dos versos 27 a 36, quando o juízo de Deus é anunciado, é um juízo duro. O mensageiro desse juízo traz consigo uma mensagem dura. É claro que ele vai entrando em um contexto falando a respeito do sacerdócio, da vida sacerdotal desde o Egito, até que ele chega no verso 29 e começa a mensagem do profeta. E a mensagem aqui diz assim: porque pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que fizerem na minha morada. Aí ele continua. Por que você faz isso? Pisa as ofertas. Não segue os ritos corretos. Aí a denúncia agora é uma denúncia de idolatria. Você ama mais os seus filhos do que a mim. E essa é a primeira acusação direta. Não só ao sacerdócio, mas ao pai Eli. Sabe, irmãos, ter filhos é algo bom, é bênçãos do Senhor. Colocar os filhos no lugar de Deus é algo abominável aos olhos de Deus. A bênção, algumas vezes, vira maldição. Depende da posição que nós colocamos a bênção. E algumas vezes os pais precisam ser acusados da idolatria, de honrar os seus filhos mais do que a Deus. Uma coisa simples sobre isso. Todos os pais desejam o melhor para os seus filhos? Sim, vocês estão certos. E devem desejar mesmo. Mas os seus filhos não podem ser o objeto da sua função de trabalho, por exemplo. Eu vou trabalhar para dar o melhor para os meus filhos. Você está em pecado. Porque como é que a gente trabalha? Para quê? Para honrar a Deus. Para glorificar a Deus.
para testemunhar de Deus. Como bônus recebemos salários. Mas eu não vou fazer para isso. Está errado. É para Deus. A glória de Deus. E eu estou falando de coisas simples. Se a gente parar e for falar tantas outras coisas das quais nós fazemos de forma idólatra. Porque tiramos a glória de quem é devido. Fazemos de forma errada. Deus não se agrada da idolatria familiar. E Ele expõe a idolatria familiar. E isso é duro, é difícil. Isso é terrível. A sentença é muito pior. Porque a sentença faz com que Eli possa entender que a sua família vai ser riscada. Os seus filhos vão morrer jovens. Deus vai cortar. O seu sacerdócio vai ser extinto. Não mais existirá. Sabe, Deus confronta os grandes ídolos e grandes ídolos familiares se levantam. Na nossa geração, o poder, a autossatisfação, o desejo de fazer da melhor forma e dar o melhor ao seu filho. E o seu melhor deveria ser dado a Deus. E eu não estou dizendo que você deve ser um pai ruim, não. Nem uma mãe ruim. Mas a sua motivação talvez está errada. O melhor de nós é para a glória dEle. É para o louvor dEle. É para o engrandecimento dEle. Mas o grande ídolo também não é só confrontado na vida de Eli. Mas é confrontado também na vida dos seus filhos. Porque o ídolo da religião é um meio para muitos de poder. Infelizmente. O ídolo da religião, para muitos, é um meio de poder. Eu já cheguei em igrejas que os caras... Eu sou diácono. Misericórdia. Com o seu cargo vai para o inferno. É triste. Mas desde cedo, pessoas acham que o cargo determina quem somos. Não é assim. Não é assim. Não serve disso. Religiosidade morta. Sabe quem eu sou? Um estrume. Deveria ser assim. Eu sou o pastor. Uma vez eu fiquei abismado em uma igreja. Eu, seminarista, primeiranista, coitado. Fui pregar porque fui abençoado, ganhei uma ideia de pregar. E para seminarista pregar é bênção, sabe por quê? A motivação é errada. Já vai pensando. A minha ofertinha. Estou mentindo, pardão? Não estou mentindo, né? Não estou mentindo, não. Estou sendo franco e eu estou confessando o meu pecado também. Um bocado de livro para comprar, o cara já pensa assim, vou comprar aquele livro, vou dar uma oferta hoje. Coitado, sai frustrado quando ninguém dá nada. E algumas vezes Deus faz assim, sabe por quê? Para dizer que você está na motivação errada. Mas seminarista está num perrengue da vida, né? Aí eu fui. E eu com todo respeito, Henrique, não, que eu estou passando. Eu estou dizendo pelo caminho que eu passei, né? Então, eu fui lá, pregar. Já fiquei assim, uma igreja desconhecida, você não conhece ninguém, tal. O povo convidou, a SAF fez um sorteio lá, escolheu alguém para abençoar um seminarista e tal. Na hora que eu vou pregar, 5 minutos antes, o pastor diz assim, é você que é o seminarista? Eu disse, sou. Ele disse, pois eu sou doutor. Eu disse, ixi. Você acha que melhorou aquele negócio? Piorou. Piorou. E o nervosismo tomou conta de mim.
E eu disse, Vilma, sabe como o cara se apresentou como doutor fulano de tal, tal. E você? Eu disse, estou aqui apreensivo. Fale o que Deus manda. E eu ouvi Deus ali, falando ao meu coração. Sabe, irmãos, mas o poder seduz demais. O poder. Os ídolos dos filhos de Eli era o poder. Eles tinham um poder religioso e aquele poder determinava quem eles eram. Aquele poder, aquela idolatria era uma autoproteção. Como tivesse uma carteirinha assim, você pode fazer o que você deseja. Quando a gente brinca assim em algum lugar, você foi lá e deu uma carteirada? Por que as pessoas dão carteirada? Para quê? Para mostrar quem são. Porque se não fosse por isso, não dava carteirada. Vantagem pessoal o ídolo dava. E dava domínio sobre outros. De forma tal que Ofni e Finéias, eles não amavam a Deus. Eles amavam o poder. O poder que vinha de Deus. Mas não amavam Deus. E muita gente ama o poder. E alguns, nas igrejas, que não amam o poder inicial, algumas vezes se corrompe pelo ídolo poder. Esquece dos nossos votos ministeriais quando nós falamos, vamos ser o último. Repare, todo pastor presbiteriano faz um voto de ser o último, não o primeiro. Os caras querem ser o primeiro de todas as denominações. O ídolo se levanta. Ele precisa ser destronado. Porque onde há o ídolo, não há o evangelho. Mas nesse texto, há uma exposição maravilhosa do evangelho. Fala em primeiro lugar, de uma necessidade de um sacerdote verdadeiro. Por isso, o tempo todo, a história, desde o verso 12, ela é quebrada. Quando você chega no verso 18, diz assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de sola sacerdotal e de linho. E começa a contar a história de Samuel. Aí você continua, vem a repreensão dos filhos de Eli. E essa repreensão do filho de Eli, quando chega no verso 26, a história é quebrada. Diz assim, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E aí continua a profecia, mas esse texto salta aos olhos uma necessidade que temos de um sacerdote verdadeiro. E esse sacerdote verdadeiro não é encontrado em homens. É só encontrado em Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor real. Ele veio, Ele é o bom pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz, as suas ovelhas o seguem diante de repreensão. As suas ovelhas se arrependem e se voltam para Ele em amor. Jesus, sim, Ele é o sacerdote perfeito, 100% puro, obediente até o final. Ele não buscou os seus interesses. Ele entregou a sua vida por nós pecadores. Ele foi a oferta final. Ele não roubou oferta. Ele foi a oferta. Ele foi a substituição perfeita. Perfeita. Sabe por quê? Porque
Ele substituiu a nossa infidelidade pela fidelidade. Deus substituiu a nossa infidelidade pela fidelidade de Jesus. E por isso que nele nós somos lavados, remidos e purificados. Por isso que nele nós temos acesso ao Pai, nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez a substituição perfeita no meu lugar. Por isso que o seu culto hoje é aceito. Não por causa de você, mas por causa do substituto perfeito, que é Cristo. Mas diante de verdades que nos denuncia, deve haver arrependimento. Como líderes, os desafios para hoje, líderes de qualquer departamento, em qualquer área, em primeiro lugar, você precisava olhar e examinar. Qual é a sua motivação da qual você faz o que faz na igreja? O seu serviço, seja ele qual for. Fazer um café para abençoar os irmãos, ou tocar, ou cantar, ou cuidar de alguma sala de crianças, ser um professor de escola dominical. A pergunta é: qual é a sua motivação? Porque a sua motivação pode estar errada. E se a sua motivação para servir está errada, o seu serviço não é aceito por Deus. Deus não aceita o seu serviço. Discipline o seu coração. Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. O salmista falava sobre isso: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vida. Qual é a motivação que você faz? É para aparecer? É para ser visto? É para ser aceito? É para ser honrado? Sabe, se for essas, seu coração está distante de Deus. Você não sabe nem servir a Deus. E não deveria servir. E isso é um exercício que deveríamos fazer constantemente, a respeito das nossas motivação e da inclinação do nosso coração. Em terceiro e último lugar, abrace o seu chamado. Deus te capacitou com um dom para que você possa servir o reino de Deus. Abrace o seu chamado. Viva para a glória de Deus. Se você está com a motivação errada e com a inclinação do seu coração errado, confesse a Deus os seus pecados e abrace o seu chamado. Entenda que Deus te chamou para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus deseja que você viva para a glória dele. Os desafios para os líderes é: honre a Deus acima de tudo. Glorifique o Deus Todo-Poderoso acima de qualquer coisa. Pratique a disciplina amorosa e reconheça as consequências da omissão. Omissão é pecado. Reconheça que todo pecado tem consequências. Conclusão. O texto, no verso 30, diz assim: aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Há alguns princípios eternos, os quais nós precisamos entender e viver em nome de Jesus, a respeito da idolatria, que é tão sutil. E quase todos os dias, ou todos os dias, ela tenta nos abraçar. Em Cristo, nós precisamos compreender que somos perdoados, mas precisamos, em nome de Jesus, decidir honrar a Deus acima de qualquer ídolo. Permita que o Espírito Santo examine e transforme o seu coração.
E hoje mesmo, comprometa-se com um culto verdadeiro. Porque o seu culto, mesmo você estando aqui, pode ser a um Deus falso. O seu culto, mesmo estando servindo na casa de Deus, mesmo em uma igreja que diz que há um único Deus que subsiste em 3 pessoas, você pode estar adorando e servindo a um Deus falso. Baixe sua fronte e confesse com Deus. Converse com Deus alguns instantes. Abra o seu coração. Deus, olha para nós. Olha para nós, ó Deus. E vê as denúncias, ó Deus, das quais o Senhor faz sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a nos libertarmos do pecado que tem nas mentes e nos assedia. Ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, de vivermos com a motivação certa, com a inclinação do coração de forma certa. Tem misericórdia, Deus, e ajuda-nos a amar e a adorar e a servirmos somente ao Senhor. Somente ao Senhor glorificarmos o Teu nome. Porque Tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, sopra nesse lugar, ó Deus, arrependimento, transformação, mudança em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.